Os ingressos para assistir à palestra haviam atingido preços absurdamente altos. No meio da multidão aglomerada, duas estudantes que não conseguiram comprar entrada estavam visivelmente aflitas. "Isso é um absurdo!" reclamou uma delas. "Só estão deixando entrar quem tem o cartão de estudante Arles. E até o mais barato já está custando 5.000. Droga, então não vou conseguir ver o presidente Lin de perto." A amiga tentou consolá-la. "Bem, ver ele de longe também serve." Naquele momento, os três colegas de quarto de Park Jin ouviram a conversa das duas e se aproximaram. Mr. Gel, um deles, tomou a iniciativa de flertar. "Senhoritas lindas, como podemos ajudar?" Uma das garotas se virou, olhou para os três rapazes e perguntou com desconfiança. "Quem são vocês?" Com orgulho, os três exibiram uma foto deles com Park Jin. "Somos os colegas de dormitório do Jin", anunciaram. "Podemos levar vocês duas para assistirem à palestra dele." Em seguida, Mr. Gel exibiu seu código QR e 3 ingressos VIP, deixando clara a intenção. "O presidente Lin nos deixou esses ingressos VIP. Eles permitem que a gente leve convidados. Então, querem nos conhecer melhor?" Diante da proposta, as duas garotas abriram um sorriso radiante. "Sério? Deixa eu escanear o código logo. Vamos!" E assim, guiadas pelos três rapazes, as duas foram levadas ao auditório para assistir à palestra. Enquanto caminhava, Mr. Gel notou os olhares trocados entre ele e as meninas, e se emocionou. Pensou, com lágrimas nos olhos. "Park Jin, você é incrível. Sem você, meus amigos e eu jamais teríamos chance com garotas tão lindas assim." Logo depois, a palestra começou. O auditório estava lotado, sem um único assento vago. O diretor da escola assumiu o púlpito e declarou com entusiasmo: "Caros convidados e alunos, é com muita honra que damos as boas-vindas ao nosso palestrante especial de hoje, o presidente Lin." Em seguida, anunciou: "É com imenso prazer que apresento nosso convidado, um dos 10 jovens empresários mais talentosos do país, ex-líder estudantil da Ace School e atual presidente do Grupo Lin. Por favor, recebam com aplausos o Sr. Park Jin." O auditório explodiu em aplausos. Park Jin subiu ao palco com um ar imponente. Ao chegar ao púlpito, saudou com serenidade. "Olá a todos. Sou Park Jin, aluno do último ano da Ave School. É uma alegria estar aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória e das lições que aprendi." No entanto, sua fala foi abruptamente interrompida por uma voz alta e provocadora. "Presidente Lin, sua fortuna não é limpa. Tem coragem de revelar publicamente a origem de toda essa riqueza?" O salão silenciou. Todos se viraram para o autor da interrupção, um jovem de expressão raivosa, e depois para Park Jin, aguardando sua resposta. O responsável pela provocação era Kwon Jong, conhecido por buscar confronto com Park Jin. Declarou em tom desafiador: "O presidente Lin herdou os bens da família, mas nenhuma autoridade tem coragem de investigar de onde veio esse dinheiro. Se for tão corajoso assim, revele agora mesmo seus ativos financeiros." Kwon Jong estava determinado a humilhá-lo. Ele ainda nutria rancor por ter sido expulso de um grupo privado por Park Jin, episódio que manchara o nome da família Kwon, provocando escândalos, queda nas ações e o fracasso de vários projetos. Aquela, pensava ele, era a oportunidade perfeita para se vingar, para ver Park Jin envergonhado diante de toda a universidade. Porém, a reação de Park Jin foi inesperada. Com um sorriso de desprezo, respondeu com sarcasmo: "Ah, então o herdeiro da família Kwon está aqui em busca de vingança? Que divertido!" Em seguida, contra-atacou com ironia: "Declarar patrimônio? Então me diga você, qual o saldo da sua conta bancária? Quem administra seu dinheiro, você ou sua esposa? Quantos apartamentos você tem? E carros? Cartões de crédito? Sua renda ultrapassa os limites legais? Você pode declarar publicamente a origem de seus rendimentos?" Ele fez uma pausa e provocou: "Se quiser, suba aqui no palco."
Podemos comparar item por item. Vamos ver quem é mais rico e quem é mais pobre. Aposto que todos vão se surpreender, haha. Diante das perguntas, que pareciam zombar abertamente, Quan Jong empalideceu. Percebeu que não havia o que responder. Droga, pensou, engolindo seco. Esse tipo de pergunta, eu não tenho como responder. Quan Jong, sentindo-se acuado, tentou se justificar. Disse que sua renda não era totalmente legalizada e que, se respondesse diretamente ali, poderia ser alvo de críticas da opinião pública ou até mesmo de investigações. Comparar patrimônios com Park Jin era impossível, pois tudo o que possuía vinha do clã, não de seus próprios méritos. Sem hesitar, apontou para Park Jin e acusou. Nossos casos não são os mesmos. Eu sou apenas uma pessoa comum, e você, um empresário bem-sucedido. Por que teria eu de revelar meus bens a você? O importante é que você joga dinheiro em streamers bonitas como se isso fosse exemplo para alguém. A plateia murmurou. A provocação havia atingido um ponto sensível. Quan Jong seguiu em frente, acusando Park Jin de ostentar riqueza na internet e corromper os valores da juventude, especialmente dos jovens mais promissores. A indignação se espalhou. Estudantes começaram a questionar se Park Jin era, de fato, um bom representante da List School. As críticas se intensificaram. É verdade. Toda vez que vejo uma notícia sobre ele jogando dinheiro, fico revoltado. Só porque é bonito e rico. Como alguém assim pode estar dando uma palestra aqui? No palco, Park Jin apenas sorriu com desprezo. Tão inteligente. Quer usar o ódio ao rico para me atacar, manipulando a multidão contra mim, pensou. Mas, sem dar continuidade à discussão direta, adotou uma postura mais humilde. Com um olhar sereno, falou. Queridos colegas, entendo as preocupações de vocês. Sou jovem e cometi erros. Talvez eu não tenha refletido o suficiente sobre certas questões sociais. Admito que falhei em cumprir meu papel social e contribuído pouco para a sociedade. Isso é algo que preciso mudar. Ele então se voltou à polêmica. Quanto à questão dos presentes em streams, foi uma má interpretação de valores. Mas acredito que não há problema em presentear, desde que seja voluntário. O dinheiro é meu. Não estou obrigando ninguém. Continuou. Fumar, por exemplo, prejudica a saúde e causa mortes, mas ninguém protesta com a mesma veemência. Hoje, recebi esse feedback e aceitarei as críticas. Farei as correções necessárias. A honestidade em admitir erros acalmou parte da plateia, embora alguns ainda desconfiassem da sinceridade de suas palavras. No entanto, o que aconteceu em seguida pegou todos de surpresa. Com voz firme, Park Jin anunciou. A partir de hoje, doarei 10 bilhões do meu fundo pessoal para criar uma fundação beneficente. Esse fundo será usado para construir 10 hospitais em Jeonbakon, oferecendo tratamento gratuito para pacientes em estado crítico. Aproximou-se do microfone, encarou o público e declarou solenemente. Eu, Park Jin, cumpro o que prometo. Espero que essa ação ajude a espalhar o espírito de solidariedade e auxilie aqueles em dificuldade. Ele concluiu dizendo que os jovens deveriam aprender com seus erros e viver de maneira mais responsável, tanto por si quanto pela comunidade. Foi como se uma bomba tivesse explodido. O silêncio virou comoção. A plateia se ergueu em aplausos ensurdecedores. Alguns estudantes choraram, emocionados com o gesto de Park Jin. 10 bilhões, sussurravam. Ele vai salvar tantas vidas. Que homem incrível! Muitos mudaram completamente sua visão sobre ele. Já Quan Jong, furioso por não ter conseguido derrubar Park Jin, sentiu-se impotente ao ver mais de 1000 pessoas se voltando contra ele. As críticas agora o atingiam em cheio. Ele se encolheu, tremendo. Droga, esse cara, como ele ousa? Eu não posso fazer nada contra isso. Enquanto isso, sobre o topo de um arranha-céu, o som de corvos negros ecoava de forma sombria, como presságio de desgraça. Ali, sentada no parapeito do prédio, Young Yoseok bebia cerveja sozinha, tentando afogar as mágoas.
Após algumas latas, sentia-se levemente embriagada e completamente frustrada. Quem é Park Jin, afinal? Por que ele não acredita em mim? Pensava Yoon Yo-seok, à beira do abismo. Se minha mãe não for curada, então não quero mais viver. Adeus à juventude, adeus aos arrependimentos, adeus a Park Jin. Ela sentia que sua vida era exaustiva demais, insuportável. Talvez, pensou, saltar fosse um alívio. Se houvesse uma próxima vida, desejaria jamais ser a Yoon Yo-seok que agora estava prestes a desistir. Pediu desculpas a Park Jin em silêncio. Admitiu não merecê-lo, e não o culpava por sua frieza, apenas a si mesma, por não ser digna. Do 30º andar, o vento soprava gentilmente. Oh-seok fechou os olhos, sentindo o coração gelar, como se deixasse de existir. No limite entre a vida e a morte, a lembrança mais dolorosa lhe atravessou o peito. Havia conhecido Park Jin no melhor momento da vida, mas não soubera valorizá-lo. Fora exigente demais, sempre em busca de alguém com melhores condições, e tudo o que recebeu em troca foram mentiras e traições de homens interesseiros. Ironicamente, aquele a quem tratou como reserva era o homem verdadeiro, rico, bondoso e apaixonado. Talvez ela tivesse sido gananciosa demais. Um chá verde, como diziam, e até mesmo ao morrer, não conseguia largar o apego ao dinheiro. Foi então que, prestes a se lançar do parapeito, seu celular tocou. Instintivamente, ela olhou para a tela. Era a tia. Pensou em atender pela última vez, despedir-se e pedir que levasse um recado à mãe. Atendeu. Alô, tia, ajude-me a dizer à mamãe que... Começou, com a voz embargada. Mas a tia, do outro lado da linha, a interrompeu eufórica. Oh-seok! Sua mãe foi salva. Não precisamos mais pagar pelas despesas médicas. Ao ouvir isso, os olhos de Yoon Yo-seok se arregalaram. A adrenalina paralisou seu corpo. Ela gritou. O quê? Tia, explique direito. A tia explicou, animada. O hospital acabou de ligar com uma ótima notícia. Um magnata aqui de Jangbakon doou 10 bilhões para a caridade, cobrindo todos os tratamentos de pacientes graves que não podem pagar. Sua mãe se encaixa nesse perfil. Oh-seok, ainda existem pessoas boas no mundo. Um pressentimento súbito dominou Yoon Yo-seok. Seu coração acelerou. Ela indagou com urgência. Qual o nome desse magnata? Parece que se chama Presidente Lin, ou algo assim. Nome estranho, deve ser alguém que fuma muito, respondeu a tia, sem perceber a conexão. Naquele instante, a história do Presidente Lin doando bilhões para construir hospitais e oferecer tratamento gratuito já se espalhava como incêndio nas redes sociais. Canais de TV locais noticiavam o feito. Ao ouvir aquele nome, Lin, o corpo de Yoon Yo-seok se reanimou como se fosse puxado de volta do inferno. Em um salto repentino, recuou do parapeito e caiu de joelhos no telhado. Lágrimas de alívio e felicidade escorriam pelo rosto. Foi o Park Jin, murmurou, emocionada. Eu sabia que ele não me abandonaria. Ele ainda me ama, ele só está magoado. Chorando sem parar, sussurrou entre soluços. Me desculpa, Park Jin, eu te entendi errado. E então, como quem faz uma promessa sagrada, ela declarou. Eu, Yoon Yo-seok, juro dedicar minha vida inteira a Park Jin. Mesmo que eu precise entregar tudo, inclusive minha própria vida. Somente ao passar por tudo isso entendi de verdade o que meu coração deseja. Naquele momento, sentiu-se transformada, como se tivesse reencontrado sua razão de viver. Seu corpo foi tomado por uma leveza inesperada, e uma paz interior floresceu. Notificação do sistema, nível de bondade de Yoon Yo-seok mais 1. Nível atual, 100 pontos. Então, um fenômeno sobrenatural tomou o céu. Nuvens escuras se acumularam rapidamente, ocultando a luz e mergulhando a cidade em trevas. Trovões rugiram, relâmpagos cruzaram os céus, como testemunhas da promessa inabalável de Yoon Yo-seok. Do outro lado da linha, a tia insistia. Oh-seok? Está me ouvindo? Quem é esse tal de Park Jin?
Fala alguma coisa, menina. Enquanto isso, Park Jin. Park Jin ergueu os olhos para o céu, intrigado. O tempo estava claro, mas trovões ecoavam à distância, como se anunciassem algo grandioso e sobrenatural. Pensativo, murmurou para si mesmo que, com certeza, alguém deveria estar fazendo uma promessa séria naquele instante. Logo depois, uma notificação repentina do sistema soou, fazendo-o franzir o senho em espanto. Pontuação de afeição de Young Eoseok aumentou em 1 ponto. Nível atual, 100. Alvo identificado como Simple Lord com pontuação máxima. Este alvo é extremamente leal ao proprietário, obediente e incapaz de traição. Parabéns por completar a missão de reversão com nota máxima. Park Jin ficou incrédulo com a revelação. Nunca imaginou que justamente Young Eoseok seria a primeira a alcançar o nível máximo de afeição. Ele refletiu, contrariado, que havia rejeitado Eoseok inúmeras vezes. Questionava como poderia ela alcançar tão facilmente esse feito, enquanto outras, como Yaevai, Kim Jisoo ou até mesmo Young Julu, ainda lutavam para atingir níveis tão altos. Mas o sistema continuou, liberando novas recompensas. Recompensa desbloqueada, todos os atributos mais 5. Sistema atualizado. Agora é possível usar pontos de aprimoramento para modificar a aparência e a forma do alvo Simple Lord. Primeira etapa da missão concluída com sucesso. Ao ler isso, Park Jin ficou surpreso e um tanto desconfortável. Ele murmurou, quase com ciúmes, que agora poderia modificar a aparência da Young Eoseok, mas por que só ela? Por que não havia um recurso parecido para aprimorar a própria aparência? Antes que pudesse concluir o raciocínio, seu celular tocou novamente. O nome de Young Eoseok apareceu na tela, e ele suspirou fundo. Apesar do incômodo, decidiu que não custava nada ouvir o que ela queria dizer. Talvez, pensou, até ganhasse mais pontos de contribuição. Com certa relutância, atendeu a ligação. Alô? Fala logo, estou ocupado. Do outro lado da linha, Young Eoseok se expressava entre soluços e emoção. Ela parecia viver uma montanha-russa de sentimentos. Disse, com a voz embargada, que sabia que ele ainda a amava. Afirmou ter descoberto sobre a doação de 10 bilhões para a construção de hospitais e assistência gratuita a pacientes pobres, e que tinha certeza de que ele fizera aquilo por causa de sua mãe. Em seguida, agradeceu repetidamente e declarou que, dali em diante, viveria por ele, morreria por ele, e obedeceria a cada uma de suas palavras. Disse que o amava mais do que a própria vida e que jamais o deixaria de novo. Enquanto ouvia tudo aquilo, Park Jin sentiu uma mistura de desconforto e vergonha alheia. Suava, incomodado com a intensidade daquelas palavras. Então, decidiu pôr um ponto final. Afirmou, com firmeza, que ela estava enganada. Disse que não havia feito nada por ela, que nunca faria, e pediu que parasse de fantasiar. Pediu ainda que não o ligasse mais, enfatizando que mesmo se não houvesse mais nenhuma mulher no mundo, ele ainda assim não se apaixonaria por ela. No entanto, a resposta de Young Eoseok foi ainda mais absurda. Ela disse saber que ele apenas escondia os próprios sentimentos, que ele ainda era o mesmo Park Jin de antes, e que, se não fosse por ela, ele não teria feito aquela doação bilionária. Afirmou, com total convicção, que sabia que ele a amava. Diante disso, Park Jin quase caiu de joelhos, não por emoção, mas por puro desespero. Riu com amargura, dizendo a si mesmo que ela realmente havia enlouquecido. Perguntava-se se ela achava mesmo que era o centro do universo. E então, sem dizer mais nada, desligou o telefone e saiu andando, suspirando profundamente. Murmurou para si mesmo, em tom resignado. É oficial, a Simple Lord atingiu 100 pontos. Park Jin suspirou fundo, frustrado. Não importava o que dissesse para ofendê-la, Young Eoseok sempre encontrava uma maneira de interpretar suas palavras como preocupação. Mesmo quando ele recusava com firmeza e clareza, ela conseguia criar justificativas próprias sem se sentir ofendida ou constrangida. Ele pensou que precisava tomar mais cuidado com essas Simple Lords no futuro. O estado mental de Young Eoseok estava claramente à beira do colapso, e isso começava a assustá-lo. Assim que desligou a ligação com Eoseok,
o celular voltou a tocar. Ele bufou, irritado, murmurando que só queria ir para casa. Ao olhar o visor, porém, viu o nome de um Suvan, o que o deixou surpreso. Depois de tanto tempo sem notícias, por que ela estaria ligando agora? Será que ainda guardava sentimentos por ele? Lembrou-se de ter dado a ela um helicóptero como presente, algo que ela havia recusado com firmeza. Também recordou o motivo que a levará a deixar seu cargo na polícia. Ela estava determinada a derrotar aquela pirralha chamada Nation N. Como pude esquecer disso? Refletiu. Ele logo percebeu que administrar uma doação de tamanha magnitude, como a que havia feito recentemente, exigiria cuidado. Apesar de ser um ato nobre, envolvia riscos, perdas, corrupção e má gestão. Era necessário alguém honesto e com integridade para supervisionar o uso correto do dinheiro. Foi então que teve uma ideia. Um leve sorriso malicioso surgiu em seu rosto ao pensar que Suvan seria a candidata perfeita para presidir seu fundo de caridade. Uma mulher com uma base política forte como ela poderia garantir credibilidade e transparência à fundação. Ele se vangloriou internamente: sou mesmo um gênio. Com isso, poderia usar o dinheiro com sua Simple Lord, construir uma reputação, fundar hospitais e ainda aumentar a eficácia de seus medicamentos milagrosos. Além disso, criar o fundo também o protegeria das críticas públicas. Era como acertar dois alvos com uma só flecha. E havia mais: um Suvan ainda não havia atingido 95 pontos de afeição. Havia espaço para investir nela, e ele planejava despejar alguns trilhões naquele fundo até se sentir satisfeito. 10 bilhões para construir 10 hospitais é apenas o começo, pensou. No futuro, construirei uma cadeia de 1000 hospitais por todo o país. Tomado por esses pensamentos, ele atendeu a ligação. E aí, Suvan? Alguma novidade da polícia? Do outro lado da linha, um Suvan falou com um tom de descontentamento, quase acusatório. Disse que, após receber o presente, havia mandado várias mensagens e feito ligações, mas nunca obtivera resposta. Questionou como ele ousava ignorá-la após lhe dar um helicóptero. Perguntou o que aquilo tudo significava. Tentando contornar a situação, Park Jin deu uma resposta vaga. Explicou que havia estado ocupado e simplesmente esquecera. Rapidamente propôs: que tal jantarmos amanhã? Assim peço desculpas e aproveitamos para conversar sobre algo importante. Suas palavras fizeram um Suvan franzir o senho. O que está acontecendo com Park Jin? Pensou. Antes ele mal me notava e agora está agindo com tanta gentileza. A ideia de que ele estivesse se aproximando apenas por causa de sua influência política começou a tomar forma em sua mente. O presente, um helicóptero, podia não ser apenas um gesto romântico, mas uma tentativa disfarçada de suborno. Mesmo admirando o talento de Park Jin, ela sabia que jamais trairia seus princípios. Quanto mais pensava, mais incomodada se sentia. Com um tom mais frio e formal, respondeu: tudo bem. Amanhã às 17h30, no restaurante da família Kim. Tenho algumas coisas a esclarecer com você. Sem esperar resposta, desligou o telefone e desligou o aparelho por completo. Do outro lado, Park Jin ficou intrigado com a reação dela. Por que tenho a sensação de que ela está irritada? Pensava se havia feito algo errado ou se ela estava incomodada com outra coisa. Enquanto isso, um Suvan murmurava para si mesma, ainda furiosa: todos os homens são iguais. Só fingem frieza comigo por causa do meu pai, o secretário. Mas logo mergulhou em pensamentos mais profundos. Não sabia o que esperar do encontro do dia seguinte. Será que Park Jin era realmente sincero? Ou estaria apenas tentando usá-la? Decidiu que, se ele insistisse em falar sobre negócios em vez de discutir a relação entre eles, se sentiria completamente decepcionada. E mais, devolveria o helicóptero. Não poderia aceitar algo assim. Sentindo-se decepcionada e magoada, foi surpreendida por uma notificação do sistema. Boa vontade de um Suvan diminuiu em 10 pontos. Nível atual, 80 pontos. Park Jin estava irritado e confuso ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Pensou.
Não combinamos de jantar e conversar amanhã? Por que a atitude dela mudou tão de repente? Será que falei algo errado? Ele resmungou em silêncio, tentando entender o enigma. Mulheres, o que são, afinal? Por que mudam de humor tão imprevisivelmente? Suspeitou até que fosse TPM. Era possível. Mesmo assim, enquanto voltava para casa, continuava refletindo sobre o ocorrido. Lembrava que Suvan vinha de uma família poderosa, de reputação impecável. Pensou que, se investisse no fundo de caridade com o nome dela envolvido, isso poderia gerar muitos comentários, e talvez até prejudicar a imagem do secretário seu pai. É por isso que ela reagiu daquela forma, concluiu. Vou ter que me aproximar dela com mais calma e sinceridade. Com perseverança, posso conquistá-la. Nesse momento, o supervisor Lee Wook finalmente localizou e gritou. Park Jin. Finalmente te encontrei. Desde que acabou a palestra, onde você se enfiou? Tive que te procurar por meio dia inteiro. A voz alta o tirou dos devaneios, deixando-o em alerta. Sentindo-se ameaçado, virou-se automaticamente e lançou um soco em direção à voz, mas, ao perceber que era o professor Lee, conseguiu parar o golpe a poucos centímetros de seu rosto. O quê? Professor Lee? Murmurou ele, sem fôlego. Mesmo com o golpe interrompido a tempo, a força foi suficiente para desalojar os óculos de Lee Wook, revelando sua cabeça brilhante como uma bola de cobre. Ambos se encararam, ofegantes, e exclamaram. Droga, você quase me matou de susto. Passado o choque inicial, Park Jin perguntou, surpreso. Professor Lee, o que está fazendo aqui? O professor ajeitou os óculos com expressão irritada e o repreendeu. Seu pirralho, já faltou mais de 60 aulas. Ainda tem coragem de me chamar de professor? Tentando aliviar a tensão, Park Jin ergueu as mãos e sorriu. Professor Lee, espere, eu posso explicar, quer dizer, inventar uma boa desculpa. Lee Wook estreitou os olhos, pensativo. Olha só, agora ele vem todo humilde. Ganha um pouco de dinheiro e já se acha o dono do mundo? Hoje vou te ensinar uma lição, garoto. Mas Park Jin ainda estava preocupado com o gerenciamento do fundo de caridade. Olhou para o professor e teve uma ideia. Suvan não é o suficiente. Vou precisar de mais pessoas confiáveis para a administração. Seus olhos brilharam. Tomado por emoção, ou oportunismo, abraçou Lee Wook e declarou. Professor, o senhor apareceu na hora certa. Senti sua falta, de verdade. O professor ficou desconfiado. Por que ele está sendo tão amável de repente? Antes fugia quando me via no corredor. Está claramente me preparando para um pedido. Sem paciência para rodeios, Lee Wook foi direto. Pode pular os cumprimentos. Fala logo o que quer. Com seriedade forçada, Park Jin explicou. Professor, estou prestes a fundar um fundo de caridade. E, como sabe, nesse início, preciso contratar pessoas confiáveis, especialmente nas áreas de finanças e administração. O senhor sempre foi meu professor preferido, admiro muito sua integridade e competência. É um talento desperdiçado sendo apenas orientador escolar. Por que não vem trabalhar comigo? O professor arregalou os olhos. Logo em seguida, ficou indignado. Você enlouqueceu? Perdeu completamente o respeito? Só porque tem dinheiro agora acha que pode sair contratando qualquer até seu professor. Isso é um absurdo. Tentando acalmar o ânimo do outro, Park Jin levantou as mãos novamente, sorrindo com nervosismo. Professor Lee, por favor, não se irrite. Escute com calma. Sei que é uma pessoa íntegra, um homem de princípios. Mas vamos ser honestos, o senhor já passou dos 40, ainda é apenas orientador, nem professor titular conseguiu virar. Vai continuar tentando por quantos anos? Sinceramente, está satisfeito com isso? E então lançou a isca. Se aceitar vir trabalhar comigo, pago 3 bilhões por ano. Palavra minha. A proposta era escandalosamente tentadora. Lee Wook pensou por um momento.
O diretor da escola me prometeu uma indicação para professor titular no ano que vem, mas quem garante que isso realmente vai acontecer? Já estava com 42 anos, doutor em sua área, e seu salário mal passava de 35 milhões mensais. Lee Wook refletia, dividido. Para igualar o salário que Park Jin estava oferecendo por um único ano de trabalho, ele teria que dar aulas por 10 anos. Além disso, sua esposa havia acabado de dar à luz e estava impossibilitada de trabalhar, o que tornava o peso da vida ainda mais difícil de suportar. Aceitar aquele cargo parecia, à primeira vista, rebaixar-se a ser um servo do próprio aluno. Mas, no fim das contas, até que ponto o orgulho valia mais que um salário de 3 bilhões por ano? Mesmo assim, Lee Wook hesitou. Mas se eu pedir demissão por conta própria, isso seria correto? Não quero decepcionar meus alunos. Nesse momento, Park Jin se mostrou mais persuasivo do que um vendedor de pirâmide. Afirmou, com tranquilidade. Quem disse que você precisa se demitir? Estou te convidando para trabalhar comigo, não para abandonar a escola. Você pode fazer os dois. Lee Wook ainda estava incerto. E se isso afetar meu trabalho principal? E se a liderança da escola se opuser? Percebendo que o professor estava interessado, mas inseguro, Park Jin foi direto. Hoje em dia, muitos professores universitários também possuem empresas e fazem dinheiro extra. Isso não causa nenhum impacto negativo. Vivemos em uma era em que todos precisam se virar. Professor Lee, sua capacidade é extraordinária. Se aceitar, a partir de hoje será o diretor do nosso fundo de caridade, com autoridade para aprovar despesas financeiras acima de 30 bilhões. O que me diz? Nesse ponto, Jin deu um tapinha no ombro de seu antigo professor e acrescentou com sinceridade. A posição de uma pessoa traz influência e direito à palavra. Ninguém merece isso mais do que o senhor. Diante das palavras calorosas de seu ex-aluno, Lee Wook ficou emocionado. Seu rosto corou, o coração bateu forte e o entusiasmo o tomou por completo. Por fim, declarou com firmeza. Está bem. Aceito. Obrigado pela confiança, chefe. Ainda confuso com a situação, o professor pensou consigo mesmo, eu só vim aqui para cobrar presença nas aulas, e agora ele virou meu patrão. Isso é insano, mas talvez eu me acostume. E não se arrependia. Quando era jovem, imaginava que era o protagonista do mundo. Mas, ao crescer, percebeu que às vezes, tudo o que se precisa é de um chefe extraordinário para te fazer voar alto. Após aceitar, Lee Wook perguntou. Chefe, e o nome do fundo de caridade? Já escolheu? Park Jin pensou por alguns segundos e respondeu espontaneamente. Nosso fundo? Vamos chamá-lo de Fundo PJ. Vendo a confiança do rapaz, Lee Wook apenas engoliu seco, reprimindo a frustração. PJ, é só a abreviação de Park Jin mesmo, né? Nesse momento, Junho Sunson estava prestes a ligar para Park Jin, quando foi surpreendida por uma voz familiar. Sunson, finalmente te encontrei. Ela se virou. Era Kim Jisoo, um pouco corada, que perguntou com certa hesitação. Sunson, você sabe beber? Sunson franziu a testa, confusa. Kim Jisoo continuou. Espere o Jin terminar de conversar com o professor. Depois, vamos convidá-lo para jantar e beber um pouco de vinho. Sunson entendeu na hora. Mas, por dentro, questionava as intenções da amiga. O que a Kim Jisoo está planejando? Kim Jisoo, com um olhar firme, explicou. É isso mesmo. O Park Jin é completamente passivo. Além disso, há garotas demais à volta dele. Estou preocupada. Hoje à noite, precisamos conquistá-lo de vez. Surpresa, Sunson arregalou os olhos. Kim Jisoo. Você é uma garota, e essa é sua primeira vez. Como pode pensar assim? Os garotos não gostam de mulheres gentis? Kim Jisoo manteve a firmeza. Não me importo. Já não aguento mais. Não quero justificativas, só quero resultados. Sem desculpas. Diante de palavras tão ousadas, Junho Sunson ficou sem reação.
Não esperava tamanha iniciativa de sua melhor amiga. Kim Jisoo prosseguiu. Já pensei nisso por muito tempo. Só agora tomei coragem para agir. Se isso der certo, nosso relacionamento vai mudar de patamar. Há muitas tentações ao redor dele. Tenho que agir agora. Esta noite, quero transformar o potencial em realidade. Mesmo relutante, Sunson concordou. Tudo bem. Se é o que você quer, eu vou te ajudar. Mas, por dentro, sentia-se dividida. Sua melhor amiga queria dormir com o homem que ela mesma gostava, apenas para aprofundar o relacionamento. E o pensamento traiçoeiro surgiu, mas, eu também quero dormir com ele. Kim Jisoo estava decidida. Para ela, quando um homem é fácil demais de conquistar, ele nunca aprende a valorizar a pessoa. Com toda a determinação, ela disse a Jun Sunson para não tentar mais convencê-la, pois já tinha tomado sua decisão. Homens como Park Jin eram raros, difíceis de encontrar. À medida que começava sua carreira, ficava mais ocupada e enfrentava mais desafios, e, se uma mulher conseguisse conquistá-lo, ela queria um amor apaixonado, à altura da juventude. Ela lembrou, firme, da Irmandade Yang Vebai, Park Men Yang, Oh Yang Sil e outras. Embora todas fossem fortes como irmãs, naquela competição só poderia haver uma vencedora. E como ela havia sido escolhida para essa oportunidade, não queria ser acusada de ignorar a Irmandade. Com essa convicção, Kim Jisoo pediu a Sunson que convidasse Park Jin para um restaurante nos fundos da escola, onde planejavam embriagá-lo. Ao ver a firmeza da amiga, Sunson ficou um pouco confusa, mas concordou. Tudo bem, se é isso que você quer, eu vou ajudar. Porém, por dentro, ela se debatia com seus próprios sentimentos. Sua melhor amiga queria dormir com o homem de quem ela gostava para avançar no relacionamento, e Sunson também desejava o mesmo. Naquele instante, Park Jin, que acabará de terminar sua conversa com Wang, ouviu o chamado de Sunson e se virou, intrigado. Kim Jisoo, observando de um canto, acompanhava tudo, enquanto Sunson implorava com um olhar sincero. Park Jin, Kim Jisoo disse que está com um pouco de fome. Vamos para o restaurante nos fundos da escola, lá tem um lugar muito bom. Inocente quanto ao que estava por vir, Park Jin respondeu alegremente. Tudo bem, vamos lá. Pouco depois, os três chegaram ao restaurante. O garçom os recebeu na entrada, dizendo que havia uma sala privada no andar de cima. Park Jin sentou-se, tirou o celular do bolso e fez o pedido. Frango desfiado em panela seca, porco crocante frito, carne de boi apimentada e 3 garrafas de matai, uma bebida alcoólica típica. Surpreso, ele perguntou a Kim Jisoo. Por que matai? Você andou com algum problema recentemente? Ela ficou visivelmente constrangida e hesitou, respondendo. Não, não é nada, só queria beber um pouco para animar o ambiente. Park Jin percebeu que algo estava para acontecer. Só um pouco? Isso é pouco? Cerveja e vinho branco? Matai? Ela quer se embriagar, ou planeja beber a noite toda? Apesar da expressão calma, por dentro ele estava animado. Pensava que, talvez, ela quisesse se declarar sob o efeito do álcool, passando de potencial para a realidade. Com ela ali, ele estava feliz, embora secretamente sentisse um nó na garganta. Era difícil demais esperar por aquele momento, e finalmente ele havia chegado, ele poderia, enfim, escapar de sua vida de virgindade. Vou escapou de seus pensamentos. Jun Sunson, com um olhar malicioso, colocou 4 copos de matai na mesa, misturados com cerveja, decidida a beber álcool em vez de comer. Ela falou com firmeza. Vamos fazer um acordo, nós, as garotas, bebemos meia dose, e você, Park Jin, como nosso herói charmoso, deve beber a dose cheia. Isso não é problema, certo? Park Jin respondeu com confiança. Claro que não. Isso é justo. Pensando consigo mesmo, quem tem medo de quem? Já estou mais forte, acho que consigo beber 1000 doses sem ficar bêbado. Os três terminaram seus copos, bebendo como se fosse água. Jun Sunson riu maliciosamente, pensando.
Hoje à noite, vou fazer Park Jin experimentar o vinho celestial e um corpo divino. Sobre Junho Sunsun, ela era herdeira de uma tradicional família fabricante de bebidas alcoólicas, havia ganhado 3 títulos em competições de cerveja em Yanqing e era membro honorária da Associação de Degustação de Vinhos. Por isso, exalava tanta confiança absoluta. Mas Park Jin ainda não sabia quem era o frango e quem era o arroz naquela situação. A noite prometia ser um desafio, ele teria que avaliar suas opções com cuidado.